Vamos mostrar a matéria, então, do Pedro, né? Sobre o Rubens. Tá confirmado, tá, gente? A resposta que eu obtive foi a seguinte: o Rubens recebe sondagem todos os dias. Para você ter uma ideia das diversas equipes que estão procurando um jogador como o Rubens, né? A do Palmeiras também é verdade, tá? Agora não me pergunta o que o Palmeiras vai fazer, como que vai jogar com ele, não tem nada a ver. A Leila tá querendo gastar o dinheiro dela lá, eu não tô sabendo. Principal destaque do Atlético nas últimas semanas: Rubens voltou a despertar o interesse de times do Brasil e do exterior. Então a nossa reportagem foi lá, apurou tudo, principalmente da Rússia e da Ucrânia. A gente já tinha falado sobre isso aqui. No atual momento não há nenhuma sondagem de um time brasileiro, até porque Rubens já completou 7 jogos pelo brasileiro e não pode atuar por outra equipe, a não ser a paixão da Leila, né, que quer ele de qualquer jeito. Mas ele já foi sondado pelo Palmeiras neste ano, antes da competição nacional. O Atlético informou que não recebeu neste momento qualquer proposta pelo jogador, é verdade, não recebeu proposta, mas as sondagens são de todo mundo, tá? Caso chegue a proposta, é bem provável que ela seja de um time europeu, né? Parece que o Rubens quer mesmo ir jogar na Europa, e aí é uma questão financeira também, imagino eu, de oportunidade, né? De ser visto e tudo mais. O fator financeiro pode pesar na decisão do jogador, que tem apenas 23 anos. Com o Galo, seu contrato vai até dezembro de 27. Dentro do Atlético, algumas pessoas tratam como inevitável a chegada de uma proposta pelo Rubens na janela do meio deste ano, que abre no dia 1º de junho. Para negociá-lo, os valores teriam que agradar a diretoria atleticana, obviamente também o atleta e seu staff. As informações que eu tive foram que todas as sondagens que vieram até agora não agradaram o Atlético, por isso não viraram proposta, tá? Mas podem vir, né? A gente não sabe o que está acontecendo. A principal dificuldade em repor o Rubens seria a versatilidade, né? Rubens é muito bem visto pela comissão técnica por jogar em diversas posições e estar sempre disponível, mas é ele mesmo o jogador aí que o Atlético tem nesse momento, nessa história de precisa vender para contratar. Por isso eu vou chamar de imediato ele. Frossá já tá com a gente, Frossá? Me ouve? Presente. Presente. Me diz Sim. O seguinte, são essas informações que a gente tem, né? Que o Rubens recebe sondagem todos os dias praticamente, toda hora tem alguém conversando. Mais do que sondagem, né, gente? O cara liga uma vez, fala com a Danta, aí conversa com outro, aí volta a ligar. Eu imagino que não seja assim um monte de time, mas assim, né, são coisas mais acertadas, mas nenhuma dessas propostas ou sondagens ainda chamou a atenção do Atlético, né? Agora a saída dele seria complicada, né? Seria terrível, né, Dimar? Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente aqui em O Tempo Esportes. Eu escrevi sobre isso, inclusive, na nossa coluna de hoje lá em otempo.com.br. Eu acho que o Atlético tem que guardar o Rubens a 7 chaves, é o que eu brinco ali no texto. Se for para negociar, tem que ser realmente aquela proposta irrecusável. Claro, se aparecer uma proposta de outro mundo, daquelas que aparece uma vez na vida ou tá na morte, de um gigante europeu, aí a gente entende e aí busca uma reposição e vida que segue. Mas em condições normais, em propostas dentro da normalidade do futebol, eu não venderia o Rubens de forma alguma nessa janela e nem na próxima do fim do ano, porque é um jogador muito difícil de repor. Estamos falando de um cara que sempre demonstrou muita raça, muita disposição, muita entrega. Em alguns momentos, no início da passagem dele pelo Atlético, faltavam 2 coisas na minha avaliação. Faltava entender onde o Rubens melhor, vamos dizer assim, né? Ele subiu como um cara que veio da base como um meia, um segundo volante, um meia que pisa na área, virou lateral esquerdo com o Turco Mohamed lá na temporada de 2022 e ficou como lateral várias temporadas até aos pouquinhos, né, do ano passado para esse voltar a jogar mais no meio campo, é onde ele rende mais na minha avaliação, apesar de ter virado um ótimo lateral esquerdo também, né? Quando o Atlético não tem o Arana, o Rubens ocupa a posição com muita segurança. Foi assim, por exemplo, no clássico contra o Cruzeiro, depois que o Arana lesionou e nos jogos seguintes também. O Rubens faz muito bem a lateral esquerda. Agora, o Rubens como esse segundo volante, ocupando de preferência o corredor esquerdo ali, pensando nas recomposições, eu acho um jogador hoje bem acima da média, assim. É um cara que
mantém essa intensidade sem bola, marca muito bem, é muito combativo, muito raçudo, tá em vários lugares do campo, é um cara que tem um fôlego privilegiado. Você vê o Rubens dando combate na linha de fundo defensiva e aparecendo no ataque na jogada seguinte inteiro. E eu acho que melhorou assim tecnicamente. O Rubens, como eu disse, no início era um jogador com muita disposição, mas faltava um pouco mais de calma com a bola no pé em alguns momentos, de bom desempenho mesmo, né, nos passes, nas tomadas de decisão, especialmente no famoso último terço, né, Dimara, no campo de ataque. Eu acho que ele melhorou muito nesse fundamento. A gente viu o Rubens fazendo gols aí nas partidas recentes, né, não só esse do último jogo, como alguns aí nessa temporada. Então hoje eu acho um pilar do time do Cuca, assim. Todo mundo sabe que o Galo tá buscando um volante pro meio do ano, pelo menos um, né? Acho que pode chegar até mais de um. E tomara que chegue, por exemplo, aí um camisa 5, porque eu acho que esse time precisa de mais, de um construtor ali, esse primeiro volante para chegar, vestir a camisa e jogar. Mas mesmo se chegar esse jogador, e a gente espera que seja um reforço de bom nível, eu manteria o Rubens como titular. Pensando assim num Atlético ideal para o segundo semestre, na minha cabeça, é um esquema defensivo ali, com a linha defensiva bem consolidada, né? Lianco e de preferência alguém que chegue para ser titular, porque eu acho a temporada do Alonso irregular, apesar de ter feito um ótimo jogo nessa última partida do Atlético contra o Maringá na Copa do Brasil, mas tem jogos ruins também no ano. Acho que o Atlético está precisando olhar para a zaga com carinho também. Os laterais titulares hoje são Natanael e Guilherme Arana, claro, quando o Arana tem condição, e o Atlético precisa demais de reforçar essa posição aí do camisa 5, esse primeiro volante, mas tendo essa linha de zaga bem estabelecida, um bom primeiro volante que tem que vir nessa janela do meio do ano, e o Rubens como esse segundo homem de meio, especialmente explorando esse lado esquerdo do campo, para atacar e para defender também. Eu vejo um time extremamente equilibrado, e aí, claro, se você tem um time equilibrado que marca bem, você tem que, né, colocar os seus atacantes em condição de fazerem a diferença. O Atlético tem qualidade também do meio para frente. Eu acho que pode ser um time bem competitivo no segundo semestre. Mas o recado em geral é esse. Para vender o Rubens tem que ser realmente uma proposta daquelas irrecusáveis, porque para mim ele é não só um titular absoluto do time hoje, como é um pilar desse time do Cuca nessa temporada de 2025. Ô Dimara. Fala, querido. Eu tava vendo um levantamento do site de estatísticas, o SofaScore. Aí eles fizeram um levantamento sobre o Rubens. O Rubens, ele é nota 7 nas 3 posições que eles avaliaram. Tá? 7.23. Ele jogando como ponta. Tá? 7.27. Ele jogando como meio-campista. E 7.63 jogando na lateral esquerda. Que coisa. Quer dizer, ele é um jogador regular em todas as posições que ele joga. Né? Então, realmente, as palavras do Frossá fazem muito sentido. Vender a preço de banana, como o Atlético costuma fazer, não dá, né? Pelo amor de Deus. Agora, se todo mundo lá dentro, Daniel Seabra, tá falando que é inevitável essa venda, eu acho que é bom vindo para conformidade, né? Porque, assim... Primeiro o Léo falou, ele é regular pra cima, né, Léo? Tem uns aí que são regular pra baixo. É, né? Verdade. Não sai daquilo ali. Mas no caso do Rubens, gente, não existe essa de jogador inegociável. Não existe. Não cansou de falar aqui. Se o Atlético amanhã quiser contratar o Cristiano Ronaldo, vai lá e fala quanto que é. Tá aqui o valor, levou, acabou. Não tem conversa. Então não é o Rubens que vai ser inegociável. A questão é a forma como ela vai ser feita, como a negociação vai ser feita. Ela tem que ser uma boa negociação pro Galo. Não tem dúvida. Não adianta o Rubens ganhar, ir pra um mercado bacana e tal, e o Galo ficar aí, ó. Não, a coisa tem que ser bem feita. E outra coisa, viu, Dimara? O Vini pode falar melhor até sobre isso, e o Frossá também, que estão lá mais próximo dos torcedores. Nós não estamos vivendo aquele mundo mais de antigamente, que o torcedor tava nem aí pra dívida, não, viu? Os caras falavam assim, não, eu quero montar time, não tô nem aí. Não tem isso mais, não, viu? O Atlético, a SAF aí, que não se engane, porque... Você lembra, né, Vini? Sim. O Lucas Maia também entrevistando todo mundo, falando, olha essa grana da Copa do Brasil, paga o Cuiabá lá, gente. Todo mundo falou isso. Exatamente. O meu receio em relação a uma saída. É uma saída do Rubens.
é que o Atlético negocie no desespero, porque simplesmente tem que vender. Quando o Atlético dá um recado pro mercado que precisamos vender, temos que vender, a proposta então assim, o mercado ele vai te oferecer um valor que não é tão alto assim. E o Rubens, cara, ele tem que ser tratado como uma joia, como um cara que não pode sair a qualquer custo, porque você vende o Rubens, você vai precisar de um lateral, de um meia, de um ponta, é praticamente pelo menos 3 em 1, né? Ele faz todas as funções bem, como o Lélio citou aí nos números dele. Então, assim, que o Atlético analise com muito critério, caso realmente chegue alguma proposta por ele.